A data é 14 de novembro de 1940. Coventry dorme sob um céu sem lua. Às 19h20, o primeiro Heinkel 111 cruza a costa inglesa guiado pelo feixe de rádio Knickebine, diretamente em direção ao centro da cidade. Nas próximas 11h49, bombardeiros da Luftwaffe lançarão 500 toneladas de explosivos e 30 mil bombas incendiárias. Ao amanhecer, a catedral medieval é apenas um esqueleto de pedra. 568 civis estão mortos e 2/3 dos edifícios da cidade são ruínas ou chamas. O comando de caças da RAF conseguiu exatamente 0 interceptações confirmadas naquela noite. 0. Isso não foi uma exceção. Era o padrão. Entre setembro de 1940 e maio de 1941, a Blitz matou mais de 43 mil civis britânicos e feriu outros 139 mil. Noite após noite, bombardeiros alemães cruzavam o Canal da Mancha, atingiam seus alvos e voltavam para casa, enquanto os Spitfires e Hurricanes da RAF, os heróis celebrados da Batalha da Grã-Bretanha diurna, permaneciam inúteis no chão. Essas aeronaves foram construídas para combates diurnos, onde os olhos do piloto eram sua principal arma. Mas a 15 mil pés em uma noite sem lua, a visão humana não valia nada. Um bombardeiro podia passar a 200 jardas de distância e permanecer completamente invisível. A RAF tentou de tudo. Posicionou caças monomotores em rotas de patrulha conhecidas, esperando um contato visual por sorte. Taxa de sucesso menos de 1%. Tentaram as patrulhas olhos de gato, onde pilotos com suposta visão noturna superior permaneciam próximos às baterias de holofotes, aguardando que as equipes em terra iluminassem um alvo. Em uma boa noite com lua cheia e clima favorável, um piloto habilidoso poderia talvez ver um bombardeiro silhuetado contra as nuvens. Talvez. O tenente de voo Guy Gibson, que mais tarde lideraria o ataque dos destruidores de barragens, voou em 99 missões noturnas no início de 1941 e obteve exatamente uma vitória. A matemática era brutalmente simples. Um bombardeiro Heinkel media cerca de 17 metros de envergadura, e à noite o piloto médio não podia vê-lo além de 120 metros. Para vasculhar uma milha cúbica de espaço aéreo, voando a 400 km/h, o piloto teria de cobrir cerca de 4,1 bilhões de metros cúbicos, enquanto o bombardeiro ocupava apenas cerca de 1.400 metros cúbicos daquele volume em qualquer momento. Era como tentar encontrar uma agulha específica em um palheiro do tamanho do parlamento de Westminster, vendado e correndo. Os controladores de solo tentavam ajudar. Rastreiam as incursões inimigas através das estações de radar Chain Home e transmitiam vetores aos caças no ar bandido a 15 mil pés rumo 270. O caça acelerava até aquela posição, mas os operadores de radar só podiam atualizar as localizações a cada poucos minutos e sua precisão variava até 3 quilômetros. Quando o caça chegava, o bombardeiro já havia se movido. O controlador emitia uma correção. O caça virava. O bombardeiro também. O jogo mortal de Marco Polo cego continuava até o caça ficar sem combustível, ou o bombardeiro atingir o alvo e escapar. O chefe do comando aéreo Marechal Hugh Dowding via sua nação em chamas. Seus caças haviam salvado a Grã-Bretanha durante o dia, mas a escuridão os tornava impotentes. Cidades industriais, Birmingham, Liverpool, Manchester, Glasgow, estavam sendo sistematicamente destruídas. A produção de guerra era sufocada, o moral civil ruía, e a Luftwaffe perdia menos bombardeiros por mês para os caças noturnos do que em acidentes de treinamento. Algo precisava mudar. A RAF precisava de olhos que pudessem ver no escuro. Precisava de radar no ar. Precisava que funcionasse. E precisava disso ontem. O sistema Chain Home era magnífico, mas completamente inadequado. Em 1940, a rede de radares costeiros da Grã-Bretanha era o sistema de alerta antecipado mais sofisticado do mundo. Aqueles mastros de aço de 100 metros conseguiam detectar formações inimigas a 190 quilômetros de distância
dando ao comando de caças minutos preciosos para decolar interceptadores e organizar defesas. O sistema fora vital durante a Batalha da Grã-Bretanha diurna, mas detectar um bombardeiro e destruí-lo eram problemas totalmente diferentes. Na prática, uma interceptação controlada por solo funcionava assim: uma estação Chain Home detectava uma incursão cruzando a costa. O operador reportava ao comando de caças formação hostil, mais de 40 aeronaves, 12.000 pés, vetor 285, velocidade 180 nós. Um controlador vetorizava o caça noturno mais próximo, rumo 310, suba para 14.000 pés. O piloto confirmava e virava. 4 minutos passavam. O radar em solo atualizava, a formação inimiga havia mudado levemente de direção e altitude. Novo vetor era emitido. O caça ajustava. Mais 3 minutos. Outra atualização. Os bombardeiros se dividiam em grupos menores. A matemática piorava. A precisão do radar Chain Home era de cerca de 3 km horizontalmente e 300 metros verticalmente, um volume de busca de aproximadamente 370 milhões de metros cúbicos. Dentro dessa bolha de incerteza, vários bombardeiros podiam estar manobrando independentemente. O controlador escolhia um dos ecos e continuava guiando o caça. "Você deve estar bem perto agora", dizia ele. O piloto olhava para o nada absoluto. Provavelmente estava a poucos quilômetros de um bombardeiro, talvez até o certo, mas 2 quilômetros de céu noturno eram um vazio infinito. Alguns controladores desenvolveram uma habilidade quase sobrenatural. O comandante de esquadrão John Cunningham tinha como controlador habitual o oficial de voo Jimmy Rounsley, que lia o tubo de raios catódicos como uma cartomante, lendo folhas de chá, antecipando os movimentos dos bombardeiros e posicionando Cunningham dentro do alcance visual apenas pela intuição. Mesmo a taxa de sucesso de Rounsley, antes de meados de 1941, girava em torno de 5%. 5%. Para cada interceptação bem-sucedida, 19 bombardeiros escapavam. Os problemas se acumulavam. O sistema Chain Home havia sido projetado para olhar para fora através do Canal da Mancha e não para rastrear aeronaves já sobrevoando a Grã-Bretanha. Assim que os bombardeiros cruzavam o interior, a cobertura se tornava irregular. Os feixes de radar do Chain Home eram otimizados para longo alcance, não para posicionamento preciso, e o sistema era completamente cego abaixo de 300 metros. Os bombardeiros da Luftwaffe ocasionalmente exploravam isso, descendo após cruzar a costa e desaparecendo completamente do radar britânico, até subirem novamente a altitude de bombardeio sobre o alvo. A interferência de solo tornava tudo pior. Os sinais de radar ricocheteavam em colinas, prédios e até formações climáticas, criando contatos falsos que os controladores precisavam filtrar mentalmente. Em noites ventosas e nubladas, uma única estação Chain Home podia exibir até 200 aeronaves fantasmas. Os operadores aprenderam a distinguir bombardeiros reais do ruído, mas era um trabalho exaustivo que exigia concentração extrema. Erros eram inevitáveis. E havia o fator humano. Um controlador de solo ficava sentado em um bunker, encarando uma tela verde trêmula, tentando construir uma imagem mental tridimensional de uma batalha acontecendo a 500 metros de altura e 80 quilômetros de distância. O piloto de caça, por sua vez, estava espremido em uma cabine apertada, lutando com os instrumentos, o acelerador e o compensador, forçando os olhos na escuridão, enquanto ouvia uma voz crepitante no rádio emitir comandos constantes. "Vire a este bordo 10 graus. Mantenha. Alvo às 11 horas. 3 milhas ligeiramente acima. 3 milhas ainda invisíveis." O pescoço do piloto doía de tanto girar. Seus olhos lacrimejavam de fadiga. O indicador de combustível caía lentamente e, em algum lugar na escuridão, a tripulação de um Heinkel ajustava a mira de bombardeio sobre uma fábrica britânica. A Grã-Bretanha precisava de radar dentro do caça, atrás dos olhos do piloto pintando o céu à frente. Precisava de uma tecnologia pequena o suficiente
para caber em uma aeronave e poderosa o bastante para dar aviso antes do contato visual. Precisava de algo que em 1939 parecia impossível. Edward Bowen não se parecia com alguém prestes a mudar para sempre a guerra aérea. O físico de 27 anos trabalhava na estação de pesquisa secreta de Baldrsey Manor, na costa de Suffolk, onde havia nascido o programa de radar britânico. Em 1936, Robert Watson Watt havia provado que o radar podia detectar aeronaves. Em 1939, Bowen recebeu uma missão impossível: reduzir uma estação de radar do tamanho de uma casa a algo que pudesse voar. O protótipo AI Mark INU AI significava Airborne Interception. Interceptação aérea era absurdo por qualquer padrão razoável. A unidade transmissora pesava 100 quilos. O receptor acrescentava outros 80. A fonte de energia e a unidade de exibição somavam um total de cerca de 270 quilos de equipamento. Para comparação, todo o armamento de um Supermarine Spitfire pesava cerca de 125 quilos. A equipe de Bowen estava pedindo aos pilotos que carregassem mais que o dobro do peso de suas armas, apenas para instalar uma caixa preta experimental que a maioria dos oficiais da RAF considerava pura fantasia. A tela era um tubo de raios catódicos de 5 polegadas que brilhava em verde fantasmagórico na escuridão. 2 linhas apareciam, uma mostrava alvos à esquerda ou à direita, outra acima ou abaixo. Quando os pontos luminosos se fundiam no centro, teoricamente, o piloto estava apontando direto para o alvo. O alcance máximo de detecção era de 5 quilômetros, em condições ideais, menos de 90 segundos de aproximação na velocidade de combate. O alcance mínimo era de cerca de 120 metros, o que significava que a imagem de radar desaparecia exatamente quando o piloto mais precisava ver o alvo para atirar. Essa zona cega aterrorizava os pilotos. Mergulhavam em direção a um bombardeiro invisível, observando o ponto sumir da tela e rezando para avistá-lo antes da colisão. A primeira instalação de teste foi feita em um Bristol Blenheim, em agosto de 1939, poucos dias antes da invasão da Polônia. O tenente de voo George Stainforth o levou para os testes. O equipamento mal funcionava. O radar podia detectar outras aeronaves, mas era temperamental. A exibição era quase impossível de interpretar durante o voo, e o transmissor gerava tanto calor que chamuscava a estrutura interna do avião. Após um dos voos, as equipes de manutenção descobriram que a estrutura metálica ao redor do transmissor havia se deformado devido ao calor. Ninguém no comando de caças o queria. Os comandantes de esquadrão olhavam para o peso extra, a complexidade, a baixa confiabilidade e o desempenho marginal e tomavam decisões perfeitamente racionais. Tirem esse lixo do meu avião, era a versão educada. Alguns foram menos diplomáticos. O sistema AI exigia uma tripulação de 2 pessoas, um piloto e um operador de radar. Caças monopostos não podiam usá-lo. Isso significava aviões bimotores como o Blenheim lento e pouco manobrável, ou o Beaufighter que ainda nem havia entrado em serviço. Estava-se pedindo a pilotos veteranos que abandonassem seus ágeis Hurricanes para voar em bombardeiros noturnos improvisados lentos e carregados de eletrônicos experimentais. A estreia operacional foi um desastre. Em dezembro de 1940, o Esquadrão Numedal 25 recebeu os primeiros Beaufighters, equipados com radar AI. A primeira missão terminou quando o radar pegou fogo. A segunda falha no equipamento. A terceira, o operador não conseguiu interpretar a tela. A quarta detecção bem-sucedida a 3 quilômetros, mas o alvo escapou antes que o piloto conseguisse contato visual. O esquadrão realizou 47 missões com radar AI, instalado durante dezembro e janeiro, e obteve 0 vitórias confirmadas. Pior ainda, o equipamento colocava as tripulações em perigo ativo. O transmissor gerava energia de radiofrequência extremamente poderosa em um espaço confinado. Os operadores relataram dores de cabeça, náuseas e tonturas após longas missões, sintomas iniciais do que hoje conhecemos como exposição a RF.
O brilho da tela arruinava a visão noturna natural do piloto, tornando a aquisição visual ainda mais difícil, e a pura complexidade do sistema significava que a maioria das unidades ficava inoperante em algum momento. As equipes de manutenção treinadas apenas em sistemas convencionais de aeronaves lutavam com a eletrônica temperamental. As válvulas queimavam, as conexões corroíam, a calibração se perdia. Em um bom dia, metade dos radares do esquadrão estava funcionando. Em um dia ruim, nenhum. Mesmo assim, Bowen e sua equipe continuaram insistindo. Sabiam que o conceito era sólido. Só precisavam de tempo para fazê-lo funcionar. As reclamações, porém, não eram injustificadas. O tenente de voo, Charles Widows, um experiente piloto de caça noturno do esquadrão, número 604, foi direto em seu relatório pós-missão de fevereiro de 1941. O conjunto AI adiciona 270 quilos a uma aeronave. Já acima do peso reduz nossa velocidade máxima em 25 km/h. Falha em 4 de cada 7 missões. E nas 3 em que funcionou, nunca conseguimos chegar ao alcance visual antes de perder contato. Ele concluiu recomendando que o equipamento fosse removido e substituído por tanques de combustível extras. Seu comandante aprovou a recomendação. O alcance máximo teórico de 5 km era, na verdade, uma estimativa otimista. Na prática, variava drasticamente conforme a altitude, o clima, o ângulo de aproximação do alvo. E como diziam os pilotos, se Mercúrio estava retrógrado. Em noites úmidas, o vapor d'água absorvia o sinal de radar. Em grandes altitudes, onde o ar era mais seco e rarefeito, o alcance melhorava um pouco. Mas se o bombardeiro inimigo estivesse voando de costas mostrando apenas a cauda, uma seção de radar muito menor que as asas, o alcance podia cair para pouco mais de 5 km. Isso dava ao piloto talvez 30 segundos para fechar a distância, confirmar que o alvo era hostil, manobrar para a posição de ataque e disparar antes de ultrapassar. O problema do alcance mínimo era, em muitos casos, ainda pior. Abaixo de 120 metros, a tela do AI Mark III ficava em branco. O pulso transmitido e o eco retornado se sobrepunham, criando uma zona morta. O procedimento padrão de interceptação exigia que o operador de radar guiasse o piloto até cerca de 300 metros e então anunciasse contato perdido, procurar visualmente. O piloto então forçava os olhos na escuridão, tentando distinguir chamas de escapamento ou uma silhueta. Em noites sem lua, isso raramente funcionava. Pilotos relataram a experiência aterrorizante de saber que um bombardeiro estava diretamente à frente, invisível, enquanto avançavam rumo a ele a uma velocidade combinada de 640 km/h. Várias quase colisões convenceram algumas tripulações de que o equipamento era mais perigoso do que útil. O calor permanecia um problema constante. O transmissor do AI Mark III operava em alta potência dentro de um espaço fechado. As temperaturas na cabine podiam atingir 43 kg/h, mesmo em altitude, onde a temperatura externa era de cerca de 30 kg/h. Os operadores, vestindo pesados trajes de voo, suavam enquanto tentavam interpretar a tela verde tremulante, sofrendo de exaustão térmica. Alguns passaram a usar o mínimo de roupa possível sob os uniformes, o que criava novos problemas quando precisavam saltar de paraquedas sobre o Canal da Mancha no inverno. A confiabilidade era péssima. Uma pesquisa interna da RAF em março de 1941 descobriu que as aeronaves equipadas com AI tinham uma taxa de disponibilidade de apenas 38%, ou seja, em qualquer dia, menos de 4 em cada 10 aviões possuíam radar funcional. As válvulas de vácuo eram frágeis e queimavam com frequência. As antenas montadas no nariz e nas asas eram danificadas pelo clima-vibração ou erros de manuseio. A umidade infiltrava-se na eletrônica. As fontes de energia primitivas para os padrões atuais forneciam tensão instável, o que fazia os componentes saírem de calibração ou falharem completamente. O treinamento era insuficiente. Os operadores de radar recebiam no máximo 20 horas de instrução antes de serem declarados aptos.
A maioria nunca havia visto um osciloscópio antes de entrar na RAF. Esperava-se que interpretassem sinais complexos, diferenciassem alvos reais de interferências climáticas ou reflexos do solo, calculassem ângulos de interceptação mentalmente e dessem instruções precisas aos pilotos, tudo isso sendo sacudidos dentro de uma aeronave de combate no escuro. A curva de aprendizado era íngreme e as consequências dos erros eram medidas em missões desperdiçadas e civis mortos no solo. Os pilotos odiavam perder velocidade e manobrabilidade. O Billfighter já era mais pesado e menos ágil que os bombardeiros que caçava e adicionar mais 270 quilos de radar o tornava pior. No improvável caso de encontrar um caça noturno alemão, o Billfighter equipado com AI seria um alvo fácil. Alguns pilotos admitiam, em particular, que se pudessem jogariam o equipamento fora, aceitando o peso extra apenas porque as ordens exigiam. Em abril de 1941, o rótulo de inútil parecia totalmente justificado. O equipamento era instável, perigoso, difícil de operar e havia produzido resultados mínimos. Vários comandantes de esquadrão pediram formalmente permissão para remover os conjuntos AI. Algumas tripulações começaram a desenvolver táticas alternativas, que não dependiam das amaldiçoadas caixas verdes. Foi nesse contexto que John Cunningham abateu seu primeiro bombardeiro da Luftwaffe na noite de 19 de novembro de 1940. Em maio de 1941, ele já havia destruído 15 aeronaves inimigas, tornando-se o piloto de caça noturno mais bem-sucedido da RAF. A imprensa queria saber seu segredo. A resposta do Ministério do Ar foi uma brilhante distração cenouras. A história oficial era a seguinte: Cunningham possuía uma visão noturna excepcional cultivada por meio de uma dieta especial rica em vitamina A. Ele comia cenouras o tempo todo, cruas cozidas em suco. A vitamina teria melhorado sua visão a níveis sobre-humanos, permitindo-lhe detectar bombardeiros alemães em condições nas quais outros pilotos nada viam. O Ministério da Informação divulgou essa narrativa com força total. Jornais publicaram matérias sobre Cat's Eyes Cunningham e sua lendária visão. O governo lançou campanhas públicas incentivando os cidadãos a comer cenouras para melhorar a visão durante os blackouts. Pôsteres surgiram em todo o país. As cenouras mantêm você saudável e ajudam a enxergar no escuro. Era pura invenção bem parcialmente. A vitamina A realmente contribui para uma visão saudável e sua falta pode causar cegueira noturna. Mas nenhuma quantidade de cenouras dá poderes sobre-humanos. O sucesso de Cunningham nada tinha a ver com sua dieta e tudo com o radar AI Mark IV, instalado em seu Billfighter. Além da habilidade excepcional de seu operador de radar, o oficial de voo Jimmy Roundsley. A operação de desinformação tinha múltiplos propósitos. Primeiro explicava o sucesso de Cunningham, sem revelar as capacidades do radar britânico. A inteligência alemã tentava desesperadamente entender por que a eficácia dos caças noturnos da RAF havia melhorado de repente. Se concluíssem que era apenas uma questão de melhor seleção e treinamento de pilotos aprimorados pela nutrição, talvez não investigassem explicações tecnológicas. Segundo a campanha da cenoura, tinha benefícios reais de saúde pública durante o racionamento, incentivando o consumo de um vegetal rico em vitaminas e de fácil cultivo doméstico. Terceiro, protegia os homens cujas vidas dependiam de manter o segredo do radar AI. Porque em meados de 1941, a tecnologia finalmente funcionava não de forma consistente, nem completamente confiável, mas o suficiente para que tripulações treinadas começassem a obter vitórias. A diferença não estava no equipamento, ainda era o mesmo AI Mark IV temperamental que os esquadrões haviam amaldiçoado 6 meses antes. A diferença era a experiência. Operadores como Roundsley haviam voado centenas de missões, aprenderam a distinguir alvos reais de ecos fantasmas, desenvolveram técnicas para rastrear alvos, apesar das limitações do radar, e construíram uma compreensão instintiva da geometria de interceptação que lhes permitia guiar os pilotos com precisão.
O comentário em tempo real de Rawnsley durante as interceptações tornou-se lendário. Contato a 2 milhas ligeiramente à esquerda. Vire a bombordo 5 graus, mantenha. Distância fechando para 1,5 milha. Alvo estável no curso. Aumente a velocidade em 1 milha. Ainda ligeiramente à esquerda, vire 2 graus, 3/4 de milha. Alvo subindo levemente. Aumente a taxa de subida. Meia milha à frente. Deve estar vendo-o agora. Então Cunningham olhava à frente, uma sombra tênue contra as nuvens, as chamas do escapamento tremeluzindo. O bombardeiro surgia não por visão sobre-humana, mas porque Rawnsley o havia colocado exatamente no ponto certo. Outras tripulações começaram a obter sucesso semelhante. O tenente de voo Mike Constable Maxwell e seu operador, o sargento Gregory, derrubaram 3 bombardeiros em uma única noite em 10 de maio de 1941. O comandante de ala Basil Embry abateu 4 em abril, usando o AI Mark IV. O esquadrão número 104, o mesmo que 4 meses antes recomendara remover o equipamento, destruiu 11 aeronaves alemãs apenas em maio. A taxa de vitórias estava subindo, não de forma dramática, não o suficiente para deter a Blitz, mas o bastante para provar que o conceito funcionava. Os alemães jamais descobriram. Relatórios de inteligência da Luftwaffe, em 1941, atribuíram o sucesso dos caças noturnos britânicos à melhor coordenação dos holofotes, à seleção aprimorada de pilotos e sim a programas de nutrição. Um documento alemão capturado em julho de 1941 mencionava especificamente a propaganda britânica sobre cenouras e concluía que era provavelmente exagerada, mas poderia indicar avanços no treinamento de pilotos. Estavam olhando completamente na direção errada. O próprio Cunningham alimentava o mito. Quando jornalistas perguntavam seu segredo, ele sorria e mencionava seu amor por cenouras. Descrevia técnicas de preservação da visão noturna, como evitar luzes fortes e permitir 30 minutos de adaptação ocular. Dava crédito aos controladores de solo e à própria experiência. Nunca jamais mencionava a tela verde fosforescente em seu cockpit, ou o homem sentado atrás dele chamando distâncias e rumos. O segredo foi mantido, e enquanto durou as tripulações, aperfeiçoaram sua arte e a tecnologia melhorou lenta e dolorosamente. Fevereiro de 1940. Universidade de Birmingham. John Randall e Harry Booth trabalhavam em um dispositivo que mudaria tudo o Cavity Magnetron. Não era uma melhoria incremental, era um salto tecnológico que fazia os radares anteriores parecerem brinquedos de corda. O magnetron de cavidade podia gerar frequências de micro-ondas em níveis de potência antes considerados impossíveis. Onde o AI Mark III operava em comprimento de onda de 1/5 metro, o novo magnetron trabalhava em 10 centímetros. A física tornava isso revolucionário. Comprimentos de onda menores significavam resolução muito mais nítida. Um feixe de radar de 10 centímetros podia distinguir objetos separados por poucos metros, enquanto os antigos de 1/5 metro mal separavam alvos a centenas de metros de distância. O magnetron também era menor, mais leve e mais eficiente. Um conjunto completo de radar, usando a tecnologia de cavidade magnetron, podia pesar metade do AI Mark III, oferecendo 4 vezes mais desempenho. O alcance de detecção saltou para quase 10 quilômetros e o alcance mínimo caiu para menos de 100 metros. A zona morta diminuiu significativamente. Mas a Grã-Bretanha não podia explorar isso sozinha. Produzir magnetrons em larga escala exigia uma capacidade industrial que as fábricas britânicas sob bombardeio constante simplesmente não possuíam. Em setembro de 1940, a chamada Missão Tizard, em homenagem ao físico Henry Tizard, levou os segredos militares mais preciosos da Grã-Bretanha aos Estados Unidos. Dentro de uma caixa metálica preta, eles transportaram um magnetron de cavidade para o outro lado do Atlântico. Era, sem dúvida, a carga mais valiosa já enviada da Europa para a América. Os engenheiros americanos do laboratório de radiação do MIT viram o magnetron
e reconheceram imediatamente seu potencial. Em março de 1941, já haviam desenvolvido métodos de produção. Em outubro do mesmo ano, as fábricas americanas estavam fabricando o dispositivo em escala. A capacidade industrial dos Intensivsystem, ainda não restringida pela guerra, aumentou a produção mais rapidamente do que qualquer um julgava possível. Magnetrons começaram a ser enviados de volta à Grã-Bretanha no início de 1942. O radar AE Mark VII entrou em serviço em maio daquele ano. Usando o novo comprimento de onda centimétrico, ele oferecia aos operadores uma exibição que finalmente fazia sentido. Em vez de traços abstratos num tubo de raios catódicos, o Mark VII apresentava um indicador de posição plana, essencialmente um mapa de radar. Os alvos apareciam como pontos brilhantes em uma tela escura com anéis de distância marcando o alcance. Um operador podia ver tudo num raio de 10 quilômetros, simultaneamente a posição do alvo, seu movimento, e até outras aeronaves nas proximidades. A apresentação era tão intuitiva que os próprios pilotos podiam interpretá-la quando necessário. Mas o Mark VII foi apenas o começo. O AI Mark VIII, que entrou em serviço no início de 1943, combinava a manufatura americana com a experiência operacional britânica. Seu alcance de detecção atingia 13 quilômetros contra bombardeiros, e o alcance mínimo caiu para cerca de 120 metros, ainda uma zona cega, mas administrável. O equipamento era mais confiável, fácil de manter, e mais leve. Um conjunto completo pesava 200 quilos, 70, a menos que o modelo anterior. O caça noturno Mosquito melhorou tudo. Essa aeronave era veloz 595 km, em altitude mais rápida que a maioria dos bombardeiros que caçava. Era manobrável, tinha longo alcance e fora projetada desde o início para acomodar o radar. O AI Mark VIII encaixava-se perfeitamente no nariz do Mosquito, com antenas integradas à fuselagem, em vez de presas externamente como improviso. O piloto e o operador de radar sentavam lado a lado, o que melhorava a comunicação. Quando uma tripulação de Mosquito conseguia contato no radar, tinha velocidade para fechar rapidamente e agilidade para manobrar até a posição de ataque. Os americanos contribuíram com outra inovação, o SCR-720, sua versão aprimorada do radar britânico. Alguns esquadrões da RAF o adotaram no final de 1943. O SCR-720 oferecia alcance de detecção de 16 quilômetros e incluía um modo de baliza que ajudava os pilotos a encontrar o caminho de volta em mau tempo, um recurso que salvou inúmeras tripulações que de outra forma teriam se perdido sobre o Mar do Norte. O treinamento também melhorou radicalmente. Em 1943, os operadores de radar recebiam 200 horas de instrução antes de entrarem em combate. Praticavam em simuladores terrestres que reproduziam interceptações aéreas e realizavam dezenas de voos de treinamento com tripulações experientes. A RAF criou unidades especializadas de caça noturno, onde novos pilotos e operadores aprendiam técnicas de interceptação em ambiente controlado antes de enfrentar combate real. Os procedimentos de manutenção evoluíram. As equipes de solo agora entendiam o equipamento. Dispunham de instrumentos de teste adequados, manuais detalhados e peças sobressalentes suficientes. A taxa de operacionalidade subiu para mais de 80%. Em qualquer noite do final de 1943, 8 em cada 10 caças equipados com radar AI estavam prontos para voar, o oposto do cenário de 2 anos antes. A tecnologia havia amadurecido. As táticas haviam amadurecido. As tripulações haviam amadurecido. No final de 1943, o equipamento antes considerado inútil tornara-se o sistema de combate noturno mais letal do mundo. Os números contam a história. Entre janeiro de 1941 e maio de 1944, os caças noturnos da RAF, equipados com radar AI, destruíram mais de 600 bombardeiros da Luftwaffe em operações noturnas sobre a Grã-Bretanha e a Europa ocupada. Esse número representa apenas vitórias confirmadas a aeronaves vistas caindo ou explodindo com destroços encontrados e verificados,
O total real certamente foi maior, já que muitos bombardeiros danificados conseguiram atravessar o canal apenas para cair na França ou desaparecer no Mar do Norte. O esquadrão Numenor 85 liderou a contagem com 108 vitórias confirmadas. Fora um dos primeiros a receber Billfighters equipados com radar AI no início de 1941, suportando os problemas iniciais enquanto desenvolvia táticas que outros esquadrões depois adotariam. Em 1943, voando mosquitos com radar, a AI Mark 8, eles destruíam bombardeiros a uma taxa que 2 anos antes pareceria impossível. Sua dupla principal, o líder de esquadrão Michael Allen e o tenente de voo Tom Slack, foi responsável pessoalmente por 21 dessas vitórias. O esquadrão NUE 29 reivindicou 104 vitórias. Eles se especializaram em missões de intrusão de longo alcance, usando radar AI para caçar bombardeiros alemães sobre a França e os Países Baixos, enquanto se formavam ou retornavam às suas bases. Era um trabalho extraordinariamente perigoso, voando profundamente em território inimigo, muitas vezes sozinhos, dependendo inteiramente do radar, para encontrar alvos enquanto os controladores de solo alemães direcionavam seus próprios caças noturnos contra os intrusos. O tenente de voo Richard Stevens e seu operador, o oficial de voo Kellett, conseguiram 14 vitórias confirmadas nessas missões antes de Stevens ser abatido sobre a Bélgica em outubro de 1943. O esquadrão número 604, lembre-se aquele mesmo que em 1941 pedira para remover o equipamento AI, destruiu 98 aeronaves alemãs. John Cunningham, o piloto apelidado de Cat's Eyes, obteve a maioria de suas 20 vitórias confirmadas enquanto voava com o 604. Seu sucesso convenceu outras tripulações céticas de que a tecnologia valia a pena ser dominada. Em meados de 1942, o esquadrão no 1600 havia se tornado uma das unidades de caça noturna mais eficazes do comando de caças. A taxa de abates acelerou dramaticamente após meados de 1942. Em todo o ano de 1941, os caças noturnos equipados com radar AI destruíram cerca de 85 aeronaves alemãs. Em 1942, esse número saltou para 175. Em 1943, atingiu 230. E apenas nos primeiros 4 meses de 1944, foram 110 vitórias confirmadas. Essa melhora refletia não apenas melhores equipamentos, treinamento e táticas, mas também o fato de que a Luftwaffe havia retomado as missões sobre a Grã-Bretanha após um período de relativa pausa entre o final de 1941 e o início de 1942. A nova ofensiva alemã recebeu o nome de Operação Steinbock, ou Baby Blitz, e durou de janeiro a maio de 1944. Hitler, enfurecido pelos bombardeios da RAF sobre cidades alemãs, ordenou novos ataques contra Londres. A Luftwaffe reuniu cerca de 500 bombardeiros e iniciou incursões noturnas. Eles voaram direto para uma zona de morte. Os caças noturnos britânicos, agora equipados com radares AI totalmente amadurecidos e pilotados por tripulações experientes, os dizimaram. Na noite de 20 para 21 de fevereiro de 1944, bombardeiros alemães realizaram 127 saídas contra Londres. Os caças noturnos britânicos destruíram 25 deles, uma taxa de perda de quase 20%. Nenhuma força aérea pode sustentar tais baixas. As táticas haviam evoluído consideravelmente. Os controladores de solo agora trabalhavam em estreita coordenação com o radar embarcado. Uma interceptação típica em 1944 funcionava assim: o radar terrestre detectava uma incursão e direcionava um mosquito para cerca de 15 quilômetros do alvo. O radar AI do mosquito captava os contatos vários bombardeiros espalhados pela formação. O operador selecionava um e guiava o piloto até a posição ideal. A 3 quilômetros, o piloto já podia ver as chamas dos escapamentos. A 5 quilômetros, a silhueta do bombardeiro se tornava visível. O mosquito aproximava-se até cerca de 100 metros abaixo da zona mínima do radar,
mas suficientemente perto para a identificação visual certa. 4 canhões de 20 mm abriam fogo. O bombardeiro explodia ou caía em chamas. O mosquito, sem hesitar, virava para o próximo contato já visível na tela do radar. Em noites excepcionais, uma única tripulação destruía 3 ou 4 bombardeiros em uma só missão. O impacto psicológico sobre as tripulações alemãs foi devastador. Elas estavam acostumadas a ver os caças noturnos britânicos como raros e ineficazes incômodos. De repente, no final de 1942 e em 1943, bombardeiros começaram a explodir sem aviso algum, sem holofotes, sem sirenes, apenas rajadas de fogo devastadoras vindas da escuridão. Tripulações alemãs começaram a recusar missões. O moral desabou. Unidades relatavam aeronaves perdidas por causas desconhecidas, quase certamente abatidas por caças, equipados com radar AI, mas nunca vistas. Em maio de 1944, a Luftwaffe havia cedido efetivamente o controle do céu noturno sobre a Grã-Bretanha. A Operação Steinbock terminou com perdas superiores a 50% das aeronaves empenhadas, quando somadas as perdas em combate e os acidentes operacionais causados por decolagens e pousos apressados, uma tentativa desesperada de reduzir o tempo de exposição. O radar, outrora considerado inútil, havia alcançado o impossível, tornar a noite tão mortal para os bombardeiros quanto o dia. As consequências estratégicas foram profundas. Em 1940 e início de 1941, os bombardeiros alemães operavam quase impunes após o anoitecer, forçando a Grã-Bretanha a interromper a produção de guerra toda vez que as sirenes de ataque soavam. Trabalhadores corriam para abrigos, linhas de montagem paravam, estivadores abandonavam os navios. O custo econômico era imenso, não apenas pela destruição física, mas pela perda de produtividade. Um único ataque podia paralisar a produção em uma região industrial inteira por 8 a 12 horas. Em 1943, essa lógica havia se invertido. Os comandantes da Luftwaffe sabiam que enviar bombardeiros sobre a Grã-Bretanha significava aceitar perdas que não podiam substituir. A Alemanha agora lutava em múltiplas frentes. O fronte oriental consumia homens e materiais em ritmo horrendo. O teatro do Mediterrâneo exigia recursos, e o exército preparava-se para a inevitável invasão aliada da França. A Luftwaffe não podia desperdiçar tripulações experientes em missões de impacto mínimo e perdas máximas. Os caças noturnos britânicos equipados com radar AI haviam eliminado a capacidade da Alemanha de conduzir bombardeios estratégicos sobre a Grã-Bretanha. Isso libertou completamente a capacidade industrial britânica. Fábricas passaram a operar turnos noturnos sem interrupção. Portos funcionavam 24 horas por dia. A infraestrutura que abasteceria a invasão do dia D, a maior operação anfíbia da história, foi construída e reunida sem qualquer interferência alemã. Pense nisso. Milhões de toneladas de suprimentos, milhares de veículos e portos pré-fabricados inteiros se acumularam no sul da Inglaterra, enquanto a Luftwaffe observava impotente do outro lado do canal. Eles sabiam que a invasão estava chegando. Podiam ver o acúmulo por meio de voos de reconhecimento. Mas não podiam detê-la. Nem mesmo conseguiam interrompê-la significativamente, porque seus bombardeiros já não sobreviviam aos caças noturnos britânicos. A tecnologia pioneira do radar AI tornou-se a base da doutrina moderna de interceptação de caças. Hoje, todas as forças aéreas do mundo treinam seus pilotos para usar o radar como sensor primário, deixando a identificação visual como mera confirmação, e não como método principal de detecção. O conceito da tripulação de 2 pessoas, piloto e oficial de sistemas de armas, nasceu com os operadores de radar AI e permanece padrão em aeronaves de combate avançadas. Os procedimentos de interceptação controlada por solo desenvolvidos durante a Batalha da Grã-Bretanha evoluíram para o atual controle de tráfego aéreo e os sistemas modernos de comando e controle militar. O magnetron de cavidade que possibilitou o radar AI avançado
abriu caminho para dezenas de outras tecnologias. A mesma física que permitiu aos caças britânicos detectar bombardeiros a 13 quilômetros de distância também deu origem ao radar marítimo de superfície capaz de localizar periscópios de submarinos, ao radar de controle de tiro para canhões antiaéreos e, eventualmente, após a guerra, ao forno de micro-ondas que hoje está na sua cozinha. O aparelho que aquece suas sobras é um descendente direto da tecnologia que salvou a Grã-Bretanha. Mas há também um legado mais sombrio. A corrida armamentista entre radar e contramedidas, iniciada com o radar AI, nunca terminou. As aeronaves furtivas modernas são projetadas especificamente para escapar à detecção por radar. A guerra eletrônica, o bloqueio de sinais, a decepção eletrônica e a inteligência de sinais tornaram-se componentes críticos de todo o conflito militar contemporâneo. O jogo de gato e rato entre detecção e evasão, iniciado sobre os céus da Grã-Bretanha em 1940, continua em todos os espaços aéreos disputados do mundo. Síria, Ucrânia, Mar do Sul da China, todos apresentam a mesma luta fundamental, um lado tentando enxergar o outro, tentando permanecer invisível. Mas em 1944, de pé na sala de operações da RAF Honden, observando os painéis marcando bombardeiros alemães sendo destruídos mais rápido do que podiam ser lançados, o marechal do ar Roderick Hill via claramente a transformação. A mesma Luftwaffe que havia incendiado Coventry, devastado Londres e matado dezenas de milhares de civis, estava agora quebrada como força ofensiva. Não destruída, ainda lutaria por mais um ano, mas quebrada como ameaça às cidades e à indústria britânicas. Aquelas 600 vitórias confirmadas representavam mais que estatísticas. Cada uma era uma tripulação de bombardeiro que nunca voltaria a atacar uma carga de explosivos que não cairia sobre casas civis uma noite em que trabalhadores poderiam dormir e fábricas poderiam continuar operando. O radar AI inútil que os comandantes de esquadrão haviam querido jogar fora em 1941 tornara-se a arma que venceu a batalha noturna. Não fora fácil, nem rápido. Tripulações morreram tentando aprender a usar um equipamento que falhava constantemente. Engenheiros trabalharam 18 horas por dia, aprimorando sistemas que pareciam irremediavelmente defeituosos. Operadores de radar voaram centenas de missões, forçando os olhos sobre telas verdes tremeluzentes, enquanto suas aeronaves eram sacudidas por tiros antiaéreos e tempestades. Mas perseveraram. Transformaram uma carga de 270 quilos de problemas em uma capacidade que venceu uma guerra. Provaram que persistência e aperfeiçoamento contínuo podiam superar obstáculos técnicos aparentemente intransponíveis. E garantiram que quando o Sol nasceu em 9 de maio de 1945 e a guerra na Europa finalmente terminou, a Grã-Bretanha permanecia de pé, ferida, exausta, mas invicta. Os caças noturnos mantiveram a linha.